Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais do Samsung Galaxy A51. Estou utilizando ele mais ou menos uma semana e meia para duas e já tenho boas impressões aí para contar para vocês. Testei câmera, principalmente modo noturno, para ver como é que ela se sai. Testei alguns games mais pesados dentro do possível, né? Lembrando que como ele é um aparelho intermediário, ele não vai rodar um Fortnite, ele não vai rodar um Grid Auto Sport, mas tem ainda assim uma infinidade de games que são possíveis de rodar nesse aparelho. Então eu fiz alguns testes e vou mostrar para vocês neste vídeo como esse aparelho se saiu. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então aqui está o A51. Vamos falar um pouquinho, só para relembrar, né, algumas questões técnicas que eu julgo interessantes. Tá? Primeiro, ele tem 172 gramas, é um aparelho que tem uma pegada boa, não é nem muito leve nem pesado, mas você sente que tem valor, não é aquele que é super levinho ali que parece algo mais barato. Ele tem ali uma sensação de aparelho bem construído, tá? Outro ponto interessante, ele tem um Exynos 9611, é um aparelho intermediário, ele tem 4 de RAM, o que é ótimo, né, para um aparelho nesse nível, né, de intermediário. Ele tem uma memória para armazenamento interno de 128 GB e ainda comporta aí uma memória de cartão para você poder tirar suas fotos, gravar seus vídeos e expandir essa memória. A tela tem 6.5 polegadas, dá para ver que as bordas são bem fininhas, bem estreitas mesmo, só tem ali o pinguinho na parte superior, né, da lente da câmera. Nós temos aqui uma tela Super AMOLED, que é bem legal, com o desbloqueio por digital na tela. Normalmente tem funcionado de forma rápida, falha pouco e me deixou uma boa impressão positiva, tá? Seguindo aqui, como eu disse, né, a tela é uma Super AMOLED, tem Gorilla Glass 3, o que é excelente também. Falando de câmera, nós temos uma câmera de 48 megapixels, uma de 5, outra de 12, mais uma de 5. Então você tem 4 lentes aqui, que é bem interessante, né? Dá assim, possibilidades bem interessantes. As aberturas são de f2, f2.4, 2.2 e 2.2. A estabilização não é ótica, é digital, como é de se esperar no aparelho dessa faixa de preço. A câmera frontal, ela tem 32 megapixels, é uma f2.2, o que é bem legal. Qualidade de gravação de vídeo 4K, na câmera traseira a 30 fps. E na câmera frontal, surpreendente, também 4K em 30 fps também. Tá? O Wi-Fi desse celular é padrão AC, chega até o padrão AC. E, por fim, bateria de 4.000 mAh, que é bem legal, é uma bateria bem grande. Outro ponto interessante, esse telefone tem TV, muita gente gosta disso, então vai ajudar aí muita gente que curte ver TV no celular, tá? Então, bem interessante, especificações bem legais, sem nenhuma reclamação. E agora vamos dar uma olhadinha aqui em alguns pontos interessantes desse celular, tá? Então, primeiro ponto, deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui um pouquinho, tá? Primeiro ponto interessante, tá? Que eu notei. Lembre que eu sou um usuário de aparelho top de linha, tá? Então, normalmente o meu aparelho de uso é o Galaxy Note 10 Plus e o meu segundo aparelho é o iPhone 11, que não é o 11 Pro ou 11 Pro Max, mas é um bom aparelho também com um bom processador. Bom, pessoal, então agora vamos falar um pouco das câmeras do aparelho, que assim, é um dos pontos fortes, ainda mais considerando que estamos falando de um intermediário. Ele tem 4 câmeras na parte traseira e uma câmera de 32 megapixels, como eu já disse, na parte frontal. Os recursos são bem ricos, nós temos aí um modo macro, um modo noturno, foco dinâmico para dar aquela embaçada bacaninha ali nas suas fotos, então tem bastante coisa, né? Tem uma parte de realidade aumentada e a Bixby Vision, além do recurso Single Take, que é bem interessante, é bem útil e apareceu recentemente nos tops de linha.
mostrando algumas fotos que eu tirei para vocês. Olha, aqui uma macro que eu acabei de tirar, ficou bem legal, bem interessante. Aqui uma foto que nós tínhamos praticamente o modo noturno. Então esses brinquedos aqui estão numa parte bem que estava escura na prateleira. Aqui a mesma coisa, olha. Esse cantinho também estava escuro, então de maneira geral ela vai bem. Aqui eu achei que não ficou 100%, mas aquela história, estamos falando de um aparelho de nível intermediário, então eu achei que ficou com bastante ruído, olha, que a foto realmente no modo noturno ficou devendo, tá? Então aqui são alguns exemplos, olha, aqui com o modo noturno ativado ficou um pouquinho melhor do que com o automático, mas não é aquela maravilha, né? Não é aquela maravilha. Obviamente que eu estou com vamos dizer, um top de linha na cabeça. Eu estou comparando mentalmente, infelizmente, com o S20 Plus, com o Note 10 Plus, com o iPhone 11. Então, realmente vai ficar devendo um pouco, mas é ok, tá? Eu acho que está dentro do que se espera para um aparelho desse nível, para um nível intermediário. Prosseguindo, outro ponto que me chamou a atenção, eu instalei alguns jogos para fazer teste, para ver a fluidez do aparelho. O que eu senti? Como eu venho de um aparelho top de linha, obviamente eu senti uma demora para o carregamento dos jogos, que eu não estou acostumado, né? Então ele parece um pouco cansado, mas ele está dentro do que se espera, dentro do desempenho de um intermediário. Então ele é um pouco mais lento, mas ele abre. Não é nenhum absurdo assim, não é que você vai achar horroroso, tá? Ele é só um pouco mais lento. E a qualidade das imagens também, assim, ela fica devendo, obviamente, porque você não tem um aparelho num nível Super Pro, né? Então você não vai rodar, como eu já comentei, o Grid Autosport, você não vai rodar um Fortnite, mas você vai rodar um PUBG, você vai rodar um Real Racing, você vai rodar alguns jogos legais e assim, sem nenhum grande problema de travamento, tá? Então aqui, ó, vou mostrar para vocês, vou dar uma voltinha, aqui um pedaço de volta, só para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Então tá aqui, ó, desempenho bem ok. Ó, sem engasgos, mas obviamente a gente sente que não é aquela imagem super detalhada que nós temos num top de linha. Tá? Então é uma imagem com menos detalhes, mas com uma fluidez excelente, ó. Não dá para reclamar, ó. Tá vendo? Tem uma boa fluidez, roda direitinho. Então aqui vamos atrás de outro jogo aí para mostrar para vocês. Aqui vamos dar um outro exemplo. Aqui o Asphalt 9, também é um jogo que tem gráficos legais, tem boas imagens. Aqui dá para ter uma ideia do tempo que ele demora para abrir. Então aqui, até por esse losango aqui, dá para ver que é um pouquinho mais cansado do que um top de linha, mas está dentro do esperado, está dentro do normal. Ó, já tá dentro da corrida praticamente, né? Então não tenho assim muita reclamação, não tenho o que falar. Vamos para o carro que já está aqui na mão para ir mais rápido. Vamos lá. E a velocidade de carregamento também foi super satisfatória, né, no geral. E é aquela história, nós estamos falando de um aparelho que custa 1/3 de um top de linha. Então, obviamente que você vai ter, ó, tem alguns leves engasgos. Aqui está um pouquinho mais pesado. Você percebe em algumas imagens, tá vendo? Não sei se ficou claro para vocês, mas às vezes aparece ali Vamos lá. Às vezes aparece um engasgo bem leve, mas no geral ele vai bem. Mas dá aquela impressão de animação, né? Dá aquela impressão não de exatamente ali uma corrida com umas imagens mais bonitonas, né? Mas, assim, vamos dizer, praticamente reais até, né? Com um visual mais bacana, mais pró.
num top de linha, mas tá joia, gente, não dá pra reclamar, ó. Dá pra reclamar eu jogando o carro na água, mas olha lá, tem uns engasgos, né, gente? Tem uns engasgos, não sei se deu pra notar aí, mas assim, ele fica devendo. Mas é o que eu falei, é um intermediário, né? Não vamos esperar desempenho de top de linha no intermediário. Mas assim, no geral, eu gostei bastante. Eu achei que ele roda bem, ele abre de uma forma bem satisfatória, até rápida, a maior parte dos jogos, mas ele não chega nos jogos top de linha. Lembrando que ele vai ficar ali num nível mais intermediário mesmo, tá? E eu acho que, de uma maneira geral, é um aparelho bem equilibrado, ele está dentro do que se espera para um aparelho deste nível e eu acho que é uma boa recomendação, sim. É um aparelho que vai te entregar um bom conjunto, vai te entregar um bom desempenho, mas é o que eu falei, ele não é ótimo, ele não chega a ser ótimo. Ele vai entregar boas imagens, mas no modo noturno ele vai sofrer um pouquinho. Ele vai entregar bons jogos, mas não os jogos mais top. Então tem esses pontos aí de atenção. Bom, pessoal, então, para quem esse aparelho, quem é o consumidor final, a quem ele se destina? Eu acho que quem busca um aparelho intermediário, eu acho até que ele está mais para intermediário mesmo, não premium, como o A71, por exemplo. Então, quem busca um bom intermediário, quer gastar até vou fazer aqui uma pesquisa rápida, eu acho que ele está na faixa ali dos 1.700, talvez um pouquinho mais. Está na faixa aqui, preço mínimo, de acordo com os comparativos que eu vi na internet, R$ 1.789. Então assim, quem quer ficar abaixo dos R$ 2.000 ali, até bem próximo de 1.500, eu acho que é uma boa opção, entrega um bom conjunto, mas é aquela história, você não vai rodar jogos assim super tops, você vai ter alguma dificuldade em fotos noturnas. Não é que as fotos vão sair horríveis, mas elas saem com um pouquinho ali de ruído a mais, obviamente, do que um aparelho um pouco mais top. Então tem alguns pontos aí de atenção, mais para você saber o que esperar do aparelho e não reclamar depois. Mas assim, eu acho que no geral ele roda bem. Em alguns jogos ali um pouquinho mais pesados para ele, né? Não que sejam jogos super pesados, eu senti alguns lagzinhos bem de leve, né? Mas assim, eu acho que tá gastando R$ 1.700, está dentro do esperado, está dentro do que pode acontecer nessa faixa de preço, e o conjunto no geral é muito bom, o aparelho é muito bonito, principalmente essa cor, eu achei que ficou bem diferentona, bem legal, e aquela história, ainda tem a Pacha TV, tem alguns atrativos aí que as pessoas gostam, então eu acho que pode ser um bom aparelho aí para muita gente, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.